Bom, pessoal, esse vídeo eu vou retomar os vídeos, né, no meu canal. Então, na verdade, fiquei um bom tempo sem gravar esses vídeos. Então, aqui é um vídeo bem prático. É um vídeo relativamente rápido, em que a gente vai abordar buscas de artigos em bases científicas importantes, como a Scopus e a Web of Science, e trabalhar um pouco em relação à introdução, algumas orientações em relação à introdução e referencial teórico. Tá? Então, vamos lá. Bom. Só compartilhar com vocês aqui, inicialmente, deixa eu só colocar aqui para vocês. Então, deixa eu só compartilhar aqui. Então, vou compartilhar. Então, no primeiro momento, a gente está compartilhando aqui como é que a gente vai acessar essa base, que é uma base, a base de artigos, na verdade, que tem lá as Scopus, tem o Web of Science, tem bases importantes, bases internacionais, que normalmente vão dar um respaldo bem relevante ao estudo que vocês estão desenvolvendo, ao artigo que vocês estão elaborando. Aqui eu acessei pela UERJ, que é uma das instituições que eu sou vinculado. Então você vai entrar lá, você vai pesquisar no Google, pelo portal de periódicos da CAPES, que é o Café, que é esse nome aqui, né? Tem até uma descrição do que é o café, mas enfim, nesse vídeo aqui importa a gente acessar a base. E aí você vai selecionar, você vai escolher, vai ter um campo para você escolher a instituição. E no caso aqui eu escolhi a UERJ, e aí você escolhe a UERJ, dá um OK, e vai aparecer uma tela, que é a tela para você realizar o login. Normalmente essa tela é uma tela em que você coloca lá em algumas, para algumas instituições, é o caso da UERJ, você coloca o CPF e você coloca a sua senha, que normalmente é a senha do e-mail institucional. Então, beleza, acessei, aí você vai em lista de bases e coleções. E é na lista de bases e coleções que você vai pesquisar pela Scopus. Vou pesquisar aqui inicialmente pela Scopus, vou dar aqui pesquisar, e aqui eu vou lá nas Scopus e vou acessar a base finalmente. Então, vou ver aqui, ver no editor, e ele vai acessar a base que as instituições de ensino, de forma geral, as universidades, de forma geral, elas têm essas parcerias e têm esses acessos a essas grandes bases, que é a Scopus, que é o Web of Science, que é a concentração desse vídeo, né? Eu vou focar na Scopus e vou focar na Web of Science. Então, aqui, você repara que eu vou pesquisar no título do artigo, no resumo e nas palavras-chave. Então, vem aqui, eu vou colocar, por exemplo, entre aspas, normalmente para você fazer, para você realizar, né, uma busca assertiva, uma busca direcionada, você coloca o termo entre aspas. Eu vou colocar aqui entre aspas, eu posso colocar, por exemplo, aqui, tem até algumas buscas que eu já realizei, né? Você pode usar o AND, o OR, depois a gente vai abordar certinho. Eu vou colocar aqui Business Game, por exemplo. Business Game, e vou colocar aqui um conector, que é o AND, Business Game, AND Logísticas aqui, logística, por exemplo. Tá? Então ele vai pesquisar o termo business game e logística no título do artigo, no resumo e nas palavras-chave. Então, vou lá, vou colocar o search aqui, ele vai pesquisar nesses três elementos, no título do artigo, no resumo e nas palavras-chave. Ele encontrou aqui, em princípio, né, 29 documentos relacionando jogos de negócios e logística. Então, veja, eu coloquei poucos termos, ele encontrou aqui 29 artigos. Então, aqui você tem a listagem dos artigos, ó, você tem todos os artigos aqui, tem a lista desses artigos. Aqui, do lado esquerdo, você pode realizar o filtro. Então, normalmente eu filtro aqui por artigo e normalmente eu coloco os artigos em journal, especificamente, e a língua eu coloco em inglês. Então, aqui normalmente eu coloco aqui em inglês, coloco journal, que são os periódicos internacionais, e coloco somente artigos, que tem artigos de conferência, revisões, capítulos de livro. Então, assim, não é meu foco é em artigos. Normalmente, nas pesquisas que eu faço, as pesquisas que a gente realiza, eu foco em artigos. Eu vou colocar aqui para ele limitar, ele vai limitar.
e aqui ele limitou a 9 artigos. Bom, eu coloquei poucos termos aqui, coloquei especificamente business game e logística. Coloquei alguns termos e ele encontrou esses 9 artigos. Aí eu vou trabalhar em cima desses nove artigos, eu vou elaborar minha pesquisa em cima desses 9 artigos. Agora, notem que os termos que eu vou colocar aqui, os termos que eu vou inserir, eles devem estar diretamente relacionados à pesquisa que eu estou realizando. Então, esses termos, obrigatoriamente, eles têm que estar relacionados à pesquisa que eu estou desenvolvendo, à pesquisa que eu estou realizando. Então, ao meu problema de pesquisa, a pergunta que eu pretendo responder, ao estudo que eu estou realizando, que, na verdade, eu vou encontrar os artigos mais importantes para o meu estudo. Então, aqui, por exemplo, eu venho para poder acessar o artigo, eu vou vir aqui, ó, CAPES-BR, e aqui eu vou acessar o artigo. Então, aqui estou acessando o artigo. Agora, outra observação importante. Tem alguns artigos que eu não vou conseguir acessar. Tem alguns artigos que eu não vou conseguir ter o acesso a esse artigo. Então, deixa eu só interromper aqui o compartilhamento e compartilhar novamente com vocês, a gente não ter falhas no processo aqui. Compartilhar de novo aqui, ó, aqui. O artigo que eu acessei. Tem algumas situações que eu não vou conseguir acessar o artigo. Notem que ele está aqui, ó, Open Access. Open Access são artigos de base aberta, ou seja, eu consigo acessar o artigo e consigo aqui fazer o download do artigo, baixar esse artigo. E depois, até usando uma IA, consigo traduzir o artigo, não tem problema nenhum. Eu posso traduzir esse artigo em inglês, português, ler o artigo diretamente em inglês, não tem problema. Mas eu consigo, para algumas bases, acessar diretamente o artigo. Em outras situações, eu não vou conseguir acessar, porque são bases que eu preciso pagar para acessar esse artigo. Então, o nosso foco aqui são as bases Open Access, as bases que eu consigo acessar. E claro que acessando via Café, via portal de periódicos da CAPES, eu vou conseguir acessar muitos artigos para desenvolver minha pesquisa. Então, deixa eu só interromper aqui, tirar aqui, só interromper aqui. Então, só voltar a compartilhar. Vou voltar a compartilhar aquela tela anterior, que era a tela dos copos, para apresentar outras observações para vocês. Então, aqui, ó, novamente, compartilhando a tela das copos. Voltei para aquela tela que a gente estava anteriormente. Então, entrei aqui em CAPES BR. Outras dicas importantes, dicas mais avançadas. Se você quiser exportar a sua base para um gerenciador de referências, também não é o foco dessa aula, você pode aqui em Export e você pode exportar para o Zotero, você pode exportar para o Mendeley. Eu atualmente tenho utilizado o Zotero. O Zotero é um gerenciador de referências. De forma bem breve, o gerenciador de referências ele vai abrigar todas as suas referências. Então, ele vai concentrar todas as referências que você tem para sua pesquisa. E aí você pode trabalhar dentro desse gerenciador, não é o foco dessa aula. O foco é você acessar essa base, você acessa, você coloca os termos, você pode utilizar aqui como conector, você pode usar o AND, você pode usar o OR, você pode também acessar, se a gente retornar aqui, ó, se eu retornar, você pode acessar, por exemplo, tem aqui um campo, lá no campo de pesquisa inicial das Scopus, quando a gente volta aqui, ó, você tem os Scopus AI, que é o Scopus, que é a inteligência artificial das Scopus. Então, deixa eu só interromper aqui rapidamente, vou voltar aqui, colocar para vocês, aqui, ó. Eu voltei para aquela tela inicial, aqui. Você tem os copos aí. Então você pode, por exemplo, acessar a inteligência artificial das copos. E aí você vai trabalhar com ela. Você pode, por exemplo, acessar outras inteligências artificiais. Então, você pode trabalhar com DeepSeek, você pode trabalhar com Cloud, e pode pedir, por exemplo, com base na sua pergunta de pesquisa, no que você está pesquisando, para ele te ajudar a construir essa sintaxe completa.
E a sintaxe completa são todos os termos de pesquisa que você está desenvolvendo, que você vem buscando para encontrar artigos para elaborar a sua pesquisa, para dar andamento à sua pesquisa. Então, aqui. Você pode solicitar a qualquer IA, e a IA ela fornece normalmente uma sintaxe bem completa, bem robusta, estruturada, que vai te ajudar a colocar aqui. Você vai colocar lá na IA, por exemplo, você vai colocar a tua pergunta de pesquisa, você vai colocar os seus objetivos, vai detalhar um prompt bem estruturado, e ela vai te fornecer uma sintaxe. Inclusive, ela também corrige a sintaxe se eventualmente ela apresentar algum erro. Sintaxes longas, por exemplo, que tem or, usam and, usam outros termos, até termos em inglês usam asterisco, complementando, dando variações à palavra. Essas sintaxes mais robustas e complexas, você pode apresentar algum erro, faltar algum parênteses, algum detalhe na sintaxe, que a sintaxe é esse termo completo de busca que você vai colocar aqui. E a IA pode te auxiliar nesse ponto. É um ponto bem importante. Além da tradução do artigo, ela pode te auxiliar na construção dessa sintaxe. Agora, vou colocar aqui novamente, ó. Então, vou pesquisar aqui. Então, aqui ele pesquisou e eu vou baixar um artigo aqui. Aqui, Indústria 4.0, Business Game. Vou baixar um artigo aqui, sem estabelecer muito filtro. Eu vou baixar um artigo e vou colocar observação em relação à introdução e ao referencial teórico. Então, ele está baixando aqui. Eu vou só interromper o compartilhamento e vou compartilhar com vocês agora o artigo que eu baixei aqui. Baixei um artigo aleatório só para demonstrar um ponto para vocês aqui. Então, baixei um artigo, deixa eu só compartilhar com vocês. Então, aqui vou compartilhar o artigo aqui, e eu estou compartilhando esse artigo com vocês. É um artigo que eu baixei aqui, do Windows 4.0, Business Game, aplicado no contexto de um museu, experiências de aprendizagem, enfim, um artigo aleatório. Esse artigo, os artigos de forma geral, eles têm uma estrutura, eles têm uma forma para a elaboração da introdução. Então, esse é o ponto que eu ia chegar. A introdução, normalmente, como é que você trabalha na introdução? Isso você vai começar a perceber ao escrever artigos, principalmente, nem, na verdade, escrevendo os artigos propriamente dito, mas lendo muitos artigos, você vai perceber essa estrutura. Então você vai ver aqui, por exemplo, que ele contextualiza, então normalmente ele faz um contexto geral, então ele coloca um contexto, depois ele reforça a importância do estudo dele, então os primeiros parágrafos ele contextualiza, então ele cria um contexto, cria um ambiente para o leitor, aí os parágrafos seguintes ele vai dar peso, importância ao estudo dele, então vai buscar outros estudos, vai destacar por que que o estudo dele é importante, por que que o estudo dele é relevante, e aí, em seguida, ele vai colocar o tema central do estudo. Tema central, a pergunta, perdão, o tema central de pesquisa dele, e em seguida, ele vai colocar a pergunta de pesquisa, perguntas, objetivos do artigo. E o último parágrafo, isso é uma sequência. E o último parágrafo, ele vai fazer uma rota que a gente chama. Ele vai dizer o seguinte: olha, nas próximas sessões, eu vou caminhar aqui para o último parágrafo. Ó. Nas próximas sessões, eu vou abordar esses pontos. Olhem esse parágrafo aqui, ó. Observem esse parágrafo aqui. Esse parágrafo está falando, ó, aqui, seção 2, seção 3, seção 4, as partes do artigo, as seções do artigo, no último parágrafo. Então, primeiro você contextualiza, em seguida, nos próximos parágrafos, você reforça a importância do seu estudo, a relevância do seu estudo com outros estudos, destacando outros pesquisadores, outros artigos.
Em seguida, você fala do tema central do seu artigo, qual é o tema que você vai estudar, tema central dele. Em seguida, vai na sequência, vai logo após, você vai falar da promessa, né, do seu artigo, na verdade, a pergunta de pesquisa, o que que seu artigo pretende cumprir, né, que é a grande pergunta do seu artigo, os objetivos desse artigo que você está elaborando, essa pesquisa que você está elaborando, e o último parágrafo, você vai dizer para o leitor, olha, o que que eu vou abordar ao longo do meu artigo? Aí você vai dizer as seções. Aqui na introdução, no abstract, lá no resumo, você primeiro você familiarizou de forma geral o leitor em relação ao seu artigo, o título, o resumo, as palavras-chave. A introdução é seu cartão de visita inicial. Está dizendo para ele, olha, meu estudo ele vai abordar esses elementos aqui. E aí, depois que você faz isso, normalmente, o que que você tem aqui, né? Ele fez aqui, ele fez uma breve análise de business game aqui, de jogos de negócio. Você tem um referencial teórico. Ele vai colocar um referencial teórico. Ele fragmentou aqui de outra forma, tá? Mas normalmente você tem lá o referencial teórico. O referencial teórico você faz na técnica funil. O que é técnica funil? Você vai do mais abrangente para o mais específico. Então, por exemplo, se seu tema lá é sobre. Você vai falar um pouco do impacto do arranjo físico na ergonomia, o tema lá da engenharia de produção. Então, você vai falar de conceitos de arranjo físico, vai falar de ergonomia em seguida e você fecha com alguma ferramenta relacionada à ergonomia. Se você vai abordar, por exemplo, previsão de demanda. Então, normalmente você começa com previsão de demanda de forma geral, e aí você vai para as técnicas quantitativas, se você for abordar técnicas quantitativas. Então, normalmente você vai do geral para o específico. É uma técnica funil, que normalmente é utilizada para construção de referencial teórico. Você vai do geral para o específico. E na introdução você tem essa estrutura que eu mencionei anteriormente para vocês. E, e normalmente quando você vai, primeiro você constrói esse esqueleto do artigo, essa estrutura. O que que você pretende pesquisar? Qual a pergunta de pesquisa que você pretende responder? Normalmente, o ideal é você primeiro criar a estrutura do artigo, o esboço do artigo. Porque depois, quando você for para as bases pesquisar, o periódicos CAPES, quando você for para o Google Acadêmico também, que ajuda numa exploração inicial do tema, a primeira página, os últimos anos ali de pesquisa, os últimos 5 anos de pesquisa, você já vai com um olhar treinado, você vai com uma lupa, né? Você vai com uma postura mais direcionada, sabendo o que você vai buscar nos artigos, sabendo o que você vai separar nesses artigos. E realmente, pelo título, pelas palavras-chave, pelo resumo, inicialmente, se aquele artigo ele vai atender ou não, se vale a pena ou não você separar aquele artigo para uma leitura futura. Então, esses são os pontos, né? É a proposta desse vídeo aqui, um vídeo relativamente rápido. A gente falou aqui das pesquisas nas bases e falamos da elaboração de introdução e referencial teórico. Ok, pessoal? Qualquer dúvida em relação a esse vídeo, posta aí nos comentários que aí eu vou respondendo para vocês também. Bom, forte abraço.